Nós estamos recebendo hoje a visita do vice-prefeito Pedro Bordim Neto. Muito bem, seu Pedro, nós estamos aí terminando o ano de 2015 e também terminando o terceiro ano do mandato Flávia e Pedro. Como é que o senhor está avaliando a situação da atual administração, seu Pedro? Boa tarde. Boa tarde. Olha, a avaliação que nós fazemos, apesar da recessão, apesar de nós termos adquirido a prefeitura com mais de 30 milhões de débito, né, de contas a pagar, eu acredito que foi positivo até agora, os 3 anos de administração da prefeita Flávia Mendes Gomes. Por que foi positivo? Porque nós sabemos que 99% das prefeituras no estado de São Paulo, todas elas paralisaram suas obras. Nós não. Nós, apesar da recessão, da crise econômica, a prefeita Flávia, através do seu esforço, buscando recursos na área estadual e federal, ela tem desenvolvido um programa, até eu que tenho muita experiência na vida política e administrativa, porque já fui prefeito da minha cidade, fui vice-prefeito, vereador por 4 legislaturas, eu acredito que nos tempos idos, Orlândia tinha muito dinheiro. Depois nós perdemos a Comov, que foi um fator predominante na queda dos impostos. Depois nós perdemos a cooperativa da Carol, que também para nós foi um desastre na área econômica. E não houve reposição na área industrial dessas 2 firmas. A Comov foi alugada por uma firma onde hoje acho que tem em média 200, 220 funcionários. Quando que a Comov empregava quase 600, não é? A Carol tinha mais ou menos uns 400 a 500 funcionários. Isso de empregos diretos, além de caminhoneiros, firmas que vinham para cá vender e vinham aqui comprar. Então acho que foi, para nós, para a prefeita Flávia, para a nossa administração, foi um peso muito grande na área econômica. Mas eu tenho visto o trabalho da Flávia, ela tem feito um governo muito seguro, um governo de gastar nas obras prioritárias. Ela não está pensando muito em gastar em ponte, soltar fogos, fazer toreada, torneios, que se gaste muito dinheiro. Nós estamos gastando dinheiro unicamente em obras prioritárias. Nós estamos gastando 30% em saúde, 25% nós estamos gastando em educação. Então, o foco da administração da prefeita Flávia tem sido o homem, melhorar a vida de quem mora na cidade. Essa é uma administração que não tem muita visão política, porque nós não estamos inaugurando muitas obras. Mas, em compensação, nós já construímos 2 creches nesse governo, temos 3 para entregar, são 5 creches, né? Estamos fazendo toda a revisão da rede de água, da Rua 1 até a Rua 11, uma verba que ela conseguiu junto ao governo federal de 6 milhões e 700, não é? E isso tem dado ao governo dela um apoio muito grande da classe operária. A classe que vê que é uma prefeita segura, honesta e que aplica o dinheiro muito bem. É o que está precisando no Brasil. Tem muita gente que faz festa, faz carnaval, traz artistas caríssimos, tá entendendo? E com isso tira muito dinheiro do caixa do município. Nós não temos esse ano caixa para fazer isso, né? Tanto é que o Natal desse ano nós não vamos enfeitar com enfeites luminosos os postes. Por quê? Porque nós não recebemos
aquilo que o munícipe deve para Orlândia. Nós temos 60 milhões de reais para receber daquela pessoa que mora aqui em Orlândia. Então ninguém pode reclamar da Flávia que se ela não fez isso ou aquilo, não embelezou a cidade, não tampou buraco, é porque a sociedade de Orlândia ainda não percebeu que ela tem que colaborar. A prefeita não pode fazer mágica, ela não faz milagre. Ela recebe verbas, tem um orçamento para administrar e isso ela está fazendo com muita sabedoria. Seu Pedro, Câmara Municipal, como é que o senhor está vendo o trabalho dos vereadores do município? Eu vejo com muito pesar. Eu vejo que um grupo de vereadores, um grupo formou o Centrão e outro grupo é o grupo menor radical. No total desses vereadores, eles se compõem em 5 vereadores. A Câmara Municipal de Orlândia tem 9. Nós temos 4 vereadores que foram eleitos na coligação dos nossos partidos que apoiaram a Flávia. Então, tudo que vai para a Câmara, nós temos que ter a compreensão desses vereadores. E nós, infelizmente, há um grupo radical que tudo que vai é contra. Vai se trazer o SAMU para Orlândia. Nós precisamos verificar quanto tempo, mas é um benefício muito grande para a população. Não, esse projeto está engavetado. Até hoje, o seu presidente não desengavetou. Quando foi para dar auxílio de transporte aos senhores universitários, foi uma guerra terrível. Eles arrumaram um mundo de coisas que tacaram os estudantes contra a nossa administração, dizendo que nós prometemos em campanha. Prometemos sim, que nós daríamos a eles transporte gratuito. Mas quando nós pegamos a prefeitura, nós verificamos que nós precisávamos estudar direito, porque nós não tínhamos caixa para dar esse dinheiro para os universitários. Então nós estamos colaborando com eles na passagem, no transporte, né? Mas a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente prometeu se houve, depois dessas promessas, uma modificação enorme na vida econômica de Orlândia. Então nós não podemos cumprir com essa nossa promessa. Mas eles estão viajando, o município tem dado apoio, e outra, não está na Constituição, não tem nenhuma lei estadual, não tem nenhuma lei municipal que diz que o município é obrigado ou deve dar transporte gratuito para ninguém. Se fosse uma lei, nós estaríamos cumprindo. De qualquer jeito, nós teríamos cumprido a lei. Mas não é lei. Isso aí é uma colaboração que os municípios fazem para ajudar a formar o universitário, que isso aí devia ser a cargo do país. A União que deveria fazer isso, dar apoio para todo estudante no Brasil inteiro, porque o país era rico, mas com o governo do PT, o país se tornou um país pobre. Eles acabaram com o país, acabaram com a Petrobras, acabaram com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, acabaram com tudo. Onde você pensar em qualquer órgão federal, ele está podre. Está podre e está deteriorando. Pior é isso, porque se tivesse podre e tivesse jeito de recuperar, de dar algum antibiótico, mas não há nenhum antibiótico que corrija essa corrupção que se graçou em todos os órgãos do governo federal, né? Então eu acho que a Flávia tem feito um governo sério, um governo aplicando as verbas corretamente naquilo que nós estamos precisando, e o povo de Orlândia está sabendo reconhecer isso, porque quando vai à farmácia do município, a farmácia popular, lá eles encontram quase 90% dos remédios. Quando eles vão no hospital, hoje tem médico, e que são pagos. Nós herdamos 30 milhões. Só de transporte coletivo, nós herdamos 1.900.000 dos ex-prefeitos que não pagaram a transportadora e a Flávia teve que pagar. Então isso daí causou uma diferença muito grande no nosso caixa, e nós não pudemos fazer os 3, 4 anos que nós prometemos a eles de dar todo
o transporte gratuito para eles durante o nosso governo. Seu Pedro, fala-se muito numa crise nacional e nós sabemos que isso também afeta o município. Para o ano de 2016, qual é a expectativa do senhor, seu Pedro? A minha expectativa é das piores possíveis. Porque um país que manda um projeto de lei para a Câmara para que ele possa tocar a sua vida, pagar as suas dívidas, no valor de 119 bilhões que foi aprovado pelo Congresso, é um país que já começa o ano de 2016 quebrado, mais quebrado do que 2015. Nós vamos ter uma série de problemas. Por quê? Porque nós temos 9 milhões de brasileiros desempregados. Ainda esses desempregados não sentiram porque eles receberam fundo de participação, receberam férias, 13º salário, e agora vai se extinguir esse dinheiro. Esse dinheiro tem um prazo e eles não têm aonde arrumar mais emprego. Então, estou prevendo para 2016 um ano muito mais difícil do que o ano de 2015. Por quê? O que derruba governo são duas coisas: fome e desemprego. E nós estamos a caminho da fome, porque nós temos 9 milhões de irmãos brasileiros que não podem, no ano de 2016, comprar nada porque eles estão desempregados. O que eles vão fazer? Quem tem carro vai ter que vender o seu carro, quem tem moto vai ter que vender a sua moto, e vai desestabilizar a economia. Com uma inflação de 10% no ano de 2015 e juros de 14,25%, que são os juros mais altos do mundo, nós não podemos prever 2016, porque em 2016 é que se vai efetuar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, esse ano nós não sentimos ainda o impacto dessa crise de um país que elegeu uma presidente e que depois, já no seu segundo ano de mandato, ela vai ter que enfrentar o impeachment. Isso é ruim para nós brasileiros. Toda pátria que se desequilibra e que a lei entra para caçar um presidente é muito ruim para o povo brasileiro. Eu gostaria que não tivesse esse fator, esse fato tão deprimente por causa de contas que o Tribunal de Contas considerou que não foram feitas dentro da legalidade. Então, a presidente Dilma está sendo julgada por irresponsabilidade fiscal. É aquilo que aconteceu com o nosso ex-prefeito Vado, que tem 13 processos administrativos por responsabilidade fiscal. Então, eu acho que 2016, vamos torcer, mas vai ser um ano dificílimo para a economia, dificílimo para as prefeituras, porque se 2015 foi tão penoso, eu acho que 2016 será bem pior. Nós já tivemos redução nos ministérios da saúde, nos ministérios da educação, do Ministério de Transporte, do Ministério das Cidades, que se cortou verbas necessárias para o engrandecimento e desenvolvimento do país. E com isso, com o corte dessas verbas, os municípios também vão ser prejudicados, porque vai ter menos emprego, porque o que dá emprego no país é o desenvolvimento de um país que está caminhando. Nós estamos parados, nós estamos imobilizados por um fator terrível que se chama corrupção. A corrupção foi o fator primordial para que esse país parasse. Então eu acho que essa ação do Lava Jato é uma coisa que tem que continuar, tem que se estender para o Brasil inteiro. Não há só roubo na Petrobras. Há roubo em tudo, há roubo nos portos, há roubo nos municípios, há roubo na... Fizeram uma Copa do Mundo onde gastaram 44 bilhões e não houve licitação das obras. Foi feito livremente.
quer dizer, se fosse um país organizado, como a Suécia, a Suíça, os Estados Unidos, talvez não tivesse roubado tanto do país como eles roubaram da Copa do Mundo. Ok, muito obrigado, seu Pedro. E eu queria que o senhor terminasse com uma mensagem para a população. Eu quero deixar ao povo de Orlândia a minha saudação natalina, saudação de um ano novo melhor do que esse. Eu já me expus aqui dizendo que o ano de 2016 será um ano muito difícil, mas eu creio muito em Nossa Senhora Aparecida, que é nossa padroeira, a Mãe do Céu. Creio na bondade de Deus e creio também que todos saberão, num ato de solidariedade, se juntar e arrumar um caminho novo para que um país maravilhoso igual ao Brasil não fique nessa situação lastimável, aonde se corta verba para pagar telefone, para pagar água, para pagar viagem do governo federal, imobilizando os governos estaduais e os governos municipais, imobilizando, enfim, essa pátria tão grande e maravilhosa. Nós temos uma pátria maravilhosa, mas que infelizmente foi governada por pessoas que não viram a grandeza do Brasil, não viram a bondade do nosso povo e exploraram a nossa ignorância, porque nós temos 43 milhões de brasileiros analfabetos, com compra de votos, com promessa, e isso daí também foi um grande atraso para o nosso país. Chega de bandalheira, chega de compra de votos, chega daquilo que é atraso para uma nação. Você vende o voto hoje e fica 4 anos depois metendo pau naquele que te comprou o voto. Então seja mais esclarecido. O voto não se vende. O voto é a coisa mais sagrada que nós temos para escolher os homens certos para fazer um governo certo. Eu quero deixar o meu abraço afetuoso, o meu abraço de uma pessoa que há 60 anos luta por Orlândia, dizendo ao meu povo que não desanime, vamos olhar para frente com fé e dizer alto e bom gosto, que nós não vamos nos acomodar, nós vamos lutar até o fim para que o governo de Orlândia, que passa por sérias dificuldades, tenha um ano ainda proveitoso, em benefício de quem mora aqui, e que os brasileiros, em 2016, saibam também compreender a situação por que passa esse país e se dê a mão num gesto de solidariedade e vamos caminhar juntos para um Brasil melhor.